Olá, turma, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre tecido epitelial de revestimento e glandular. Mas antes de falarmos sobre tecido epitelial de revestimento, vamos dar um conceito do que é tecido, qual a ciência que estuda estes tecidos, né? Então, a ciência que estuda os tecidos, né, é a histologia. Primeiro, o que é um tecido, né? Tecido é um grupo de células que geralmente apresentam uma origem comum em um embrião e funcionam em conjunto para realizar atividades especializadas. Ou seja, tecido é formado por um conjunto de células que se relacionam entre si e com o meio extracelular. E esse é o conceito de tecido. E a ciência que estuda os tecidos, né, que é a composição dos órgãos, é a histologia. Tá? Então, isto significa tecido, logia significa estudo. Então, essa ciência ela se dedica em estudar a composição das células que compõem os órgãos. Tá? Então, quando essa ciência passa a estudar os órgãos, ela estuda na perspectiva da interação das células. Então, essa ciência estuda os tecidos, né, que é constituído por células e substâncias extracelulares. Então, aqui abaixo mostra algumas imagens que representam aqui alguns tecidos. Então, veja aqui, ó, um conjunto de células, né, formando um tecido. Aqui tem um outro conjunto de células, estruturas, formando outro tecido. E assim por diante. Veja que são tecidos diferentes. Então, a combinação desses tecidos, né, eles formam os órgãos. Nós vamos aprender que, dentro da histologia, né, que todos os órgãos são formados, direta ou indiretamente, pela combinação de 4 tecidos básicos. Quais são esses tecidos básicos? Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Então, a combinação deles forma os órgãos. Claro que nós vamos ver que alguns órgãos vão ter predominantemente um tipo de tecido do que outro. Por exemplo, o cérebro. O cérebro vai ter mais tecido nervoso. Né? Não quer dizer que, por exemplo, o estômago vai ter, né, o epitélio conjuntivo, muscular, nervoso, mas o fígado, ele também vai ter esses 4 tecidos, porém, ele vai ter, né, predominantemente tecido epitelial glandular. Então, nós vamos ver que, de modo geral, os órgãos que compõem o nosso corpo, eles são formados pela combinação desses 4 tecidos básicos. E hoje, nós vamos aprender as características do tecido epitelial. Quando eu falo características, eu estou me referindo a quais são as células que constituem esse tecido, como que esse tecido se apresenta, qual a forma das células que compõem esse tecido, qual é a importância desse tecido na função dos órgãos, enfim, vamos estudar suas características gerais e funcionais. Então, veja que o tecido epitelial é um dos tecidos básicos que compõem os órgãos, né? E ele se origina de todos os 3 folhas germinativos. Por aquilo que pareça, nós vamos ter tecido epitelial se originando, por exemplo, do ectoderma, do endoderma e do mesoderma. Os tecidos epiteliais, eles exercem funções importantes. Eles se encontram, geralmente, como eu disse para vocês, os 4 tecidos básicos, epitélio, conjuntivo, muscular e nervoso, que compõem os órgãos, cada um exerce um papel que dá uma função ao órgão. O epitélio, geralmente, tem um papel de revestimento. Ou ele reveste externamente o órgão, ou ele reveste internamente a cavidade de órgãos que tem órgãos ocos. Então, os epitélios, eles exercem basicamente 4 funções básicas. Eles exercem a função de revestimento, superfície ou cavidades do corpo. Ele também absorve substâncias, como, por exemplo, o epitélio que reveste o intestino, né? Então, é o tecido que reveste a cavidade intestinal, estomacal, e essas células têm um papel fundamental, não só para proteger, como também de absorção. Nós vamos ver que alguns epitélios têm a função de secreção, secretar substâncias, como as glândulas salivares. Então, são essas células que vão secretar, por exemplo, a saliva, vai secretar, por exemplo, o suco gástrico, vai secretar todas as substâncias que as glândulas produzem. Nós temos também epitélios especiais, são os chamados epitélios sensoriais, como, por exemplo, os epitélios da papila gustativa, né? São células neuroepiteliais, são células epiteliais sensitivas, capazes de perceber o meio, né? Perceber sensações, como sabor, como cheiro, como temperatura. Então, veja, os nossos sentidos têm uma relação direta com este tecido epitelial sensorial. Além disso, nós vamos encontrar também epitélios que têm a função de contração, né? Que nós chamamos de células mioepiteliais. Não sei se vocês já perceberam, quando você tem uma lesão na pele, um machucado, e no processo cicatricial, quando está cicatrizando, forma aquela casquinha, e ao redor da cicatriz ali, da casquinha, você vê que a pele cicatrizada vai se repuxando. Então, naquela região, nós vamos encontrar uma concentração muito grande de células mioepiteliais. São elas que auxiliam nesse processo cicatricial, de fechamento de ferida. Bom, como agora nós vimos quais são as funções básicas do tecido epitelial, como
quais são as características gerais desse epitélio? Veja que quando você analisa aqui nessa imagem ao lado, você vem aqui alguns órgãos, e eu destaquei aqui o tecido epitelial que compõe esses órgãos. Então, nas fossas nasais, traqueia, brônquios, nós vamos encontrar esse tipo de tecido. Veja que as células estão muito juntinhas umas das outras. Se eu for, por exemplo, no alvéolo pulmonar, eu vou encontrar essas células aqui achatadas, uma do lado da outra. Se eu for, por exemplo, aqui no esôfago, revestindo internamente o esôfago, eu vou encontrar essa pilha de células achatadas uma sobre a outra, e assim por diante. Então, apesar deles terem formatos e quantidades diferentes de células compondo esses epitélios possuem características comuns. E essas características comuns estão listadas aqui ao lado. Por exemplo, vocês vão perceber que as células epiteliais são poliédricas. O que são células poliédricas? Dependendo do tecido epitelial, ela vai mudando de forma. E elas são justapostas. O que é isso? Elas estão uma do lado da outra, muito juntas, próximas. Veja que é uma característica comum de todos esses tecidos que eu mencionei aqui, ó. Perfeito? Apesar de eles possuírem formatos diferentes, por serem poliédricas, essas células estão justapostas. Outra coisa importante é que existe pouca substância entre as células. Então, existe uma escassez de substância intercelular, porque elas estão muito próximas. Existe pouquinha coisa aqui entre elas. Essas substâncias que se encontram são importantes apenas para mantê-las unidas, aderidas, fortemente coesas. Outra coisa importante é que esse tecido não tem vasos sanguíneos. Você percebe que só tem célula. É um tecido avascular. Aí você vai dizer, pô, se não tem vascularização, como é que essas células se nutrem? Elas se nutrem por difusão de tecidos que estão abaixo, que possuem vasos sanguíneos, como, por exemplo, o tecido conjuntivo. Além disso, o tecido epitelial, apesar de não ter vasos, possui inervações, tem terminações nervosas, senão você não seria capaz de perceber, por exemplo, as coisas, né? Quando você põe a mão em cima de uma chapa quente, você tira logo. Por quê? Porque você sente a sensação do calor, para não se queimar, você tira a mão. E essa percepção é dada pelas terminações nervosas que se encontram nas células epiteliais de revestimento da mão, da pele da mão, perfeito? Outra característica desse tecido é que essas células se renovam constantemente. Ou seja, se sofrer uma lesão nesse tecido, as células se multiplicam e se reconstituem rapidamente. Isso é uma característica desse tecido. E engraçado que quando você vê o formato como as células epiteliais, dependendo do tecido, ele tem formatos diferentes, o núcleo acompanha esse formato, percebe? Se a célula é mais quadradinha, o núcleo é mais esférico. Se a célula é mais alongada, o núcleo é mais alongado. Então, como a gente não se vê no microscópio, por exemplo, os limites da célula, a gente classifica o formato da célula pelo formato do núcleo. Aqui, é claro, eu estou vendo o formato da célula, porque é um esquema. Mas se eu olhar esse tecido no microscópio, nós não vamos conseguir ver esses limites bonitinhos assim. Então, como é que eu vou saber o formato da célula? Eu vejo o formato pelo formato do núcleo. Veja que todo tecido epitelial ele vai ter uma estrutura de base, que nós chamamos de membrana basal. Nessa imagem mostra aqui a membrana basal em azul. A membrana basal ela é constituída por várias moléculas, como, por exemplo, colágeno tipo 4, uma glicoproteína chamada lamina. Então, colágeno tipo 7. Essas estruturas compõem a lâmina basal, a membrana basal, perfeito? A membrana basal e tem colágeno tipo 3. Então, tem glicoproteínas, proteoglicanas, colágeno 4, colágeno 7, tudo isso forma a membrana basal. Só que a membrana basal, aqui nessa imagem, está subdividida, né? Lâmina basal e lâmina reticular, que forma a membrana basal. Na verdade, a lâmina basal e membrana basal parece a mesma coisa, mas não é. Na realidade, a lâmina basal ela é formada por colágeno, glicoproteína, colágeno tipo 7, colágeno tipo 4, glicoproteínas. Quando eu adiciono colágeno tipo 3, que nós chamamos isso de fibras reticulares, aí sim forma-se a membrana basal. Pois bem, essa camada molecular que está em azul, na realidade, ela é uma camada que serve de suporte, como se fosse a base para as células epiteliais se apoiarem. Então, as células estão firmemente aderidas nessa estrutura. Logo abaixo da lâmina basal, nós temos um outro tecido, que é o tecido conjuntivo. Veja que a lâmina basal ela fica entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo, que compõe os órgãos. Então, a lâmina basal tem um papel muito importante de adesão, serve de suporte para as células epiteliais e também de filtragem dos nutrientes que se difundem do tecido conjuntivo para o tecido epitelial. Ela é muito importante também no processo de cicatrização. Quando tem uma lesão, por exemplo, e as células epiteliais são destruídas, a lâmina basal serve de orientação para a formação de novas células, ok? Nós encontramos também a lâmina basal ou membrana basal em outros tecidos, como fibras musculares, células de Schwann. É
uma célula do sistema nervoso periférico, e os adipócitos, que são células do tecido adiposo, beleza? Então, a lâmina basal, no caso do tecido epitelial, é produzida, é sintetizada pelas células epiteliais. Uma outra característica, né, do tecido epitelial é que as suas células são polarizadas. Elas possuem o polo basal, que é a região do epitélio, da célula epitelial, que se encontra aderida aqui na lâmina basal. E o oposto nós chamamos de polo apical, que é o ápice da célula, onde se encontram ali estruturas típicas. Por que eu chamo de célula polarizada? Porque nós vamos encontrar organelas específicas nessas regiões. Então, por exemplo, na região apical, nós vamos encontrar grânulos de secreção acumulados ali, ó, essas vesículas que contêm substâncias que serão secretadas, por exemplo. E na região basal, nós vamos encontrar, por exemplo, aqui o côndria, o núcleo. Então, como as organelas estão distribuídas de forma bem específicas nessas células, nós chamamos essas células de células polarizadas, beleza? Além disso, o que mantém essas células fortemente unidas? Lembra que eu falei que uma das características do tecido epitelial é porque as suas células estão fortemente aderidas umas às outras. E nós vamos encontrar entre as células, imagina minha mão aqui como sendo uma célula, a outra mão também, quando elas estão próximas umas das outras, existem moléculas de adesão, como se fosse, sabe aqueles velcros que a gente vê nas roupas, né, que grudam? É como se entre as células tivesse esses velcros, né, de adesão para manter as células unidas. Nós chamamos essas estruturas de adesão de complexo juncional. Então, entre as células, nós vamos ter um complexo juncional. Por que complexo? Porque não tem só uma estrutura de adesão, existem várias estruturas de adesão. Então, por exemplo, mais na região apical, nós vamos ter uma junção aqui chamada junção de oclusão. Está vendo aqui o ápice da célula? Então, imaginar o intestino, né, que faz a absorção. Então, para as substâncias não passarem por entre as células, então nessa região mais no ápice, entre uma célula e outra, vai ter estruturas de oclusão para impedir que as substâncias transitam entre as células. Para que a substância, por exemplo, seja absorvida de forma seletiva, né, do intestino, por exemplo. Então, a primeira estrutura juncional que nós vamos encontrar entre as células epiteliais, né, é a junção de oclusão. Logo abaixo, nós vamos ter uma junção de adesão, né, como mostra aqui na imagem B. Essa junção de adesão tem a função de aderir, como funciona o velcro, manter as células epiteliais aderidas. Outra junção importante na adesão é a junção que nós chamamos de desmossoma, que parece um botão de pressão, sabe? Aqueles de jaqueta, quando tem ali um lado da jaqueta da outra, você pressiona e o botão clipa as duas partes. Então, o desmossoma tem esse papel de manter as duas faces da membrana das duas células unidas, aderidas, porém de forma pontual. E prendendo a célula, que é a base da célula, a lâmina basal, nós temos o M-desmossoma. Por que M? Porque ele é como se fosse uma metade do desmossoma. E por último, nós temos aqui um complexo juncional importante na comunicação. Isso é uma junção comunicante, uma junção tipo gap. Então, entre as células, vamos ter esses poros de comunicação que servem de trânsito, né? Servem de passagem de substâncias informacionais de uma célula para outra. E é através dessas junções comunicantes que as células epiteliais se comunicam. Como eu disse para vocês, as células epiteliais têm a função de revestimento, mas tem também a função de secreção. Então, aqui ao lado nós temos os epitélios de revestimento, alguns exemplos, e aqui ao lado alguns epitélios glandulares de secreção. Vamos falar um pouquinho sobre os epitélios de revestimento. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Os epitélios, eles são de revestimento, eles são classificados pelo número de células que compõem o tecido e pelo formato da célula. Então, dependendo do número de células ou de camadas, nós chamamos de epitélio simples, e se ele tiver mais de uma camada, como mostra aqui ao lado, nós vamos chamar de epitélio estratificado. Quanto ao formato, nós vamos classificar o formato com base na última camada de célula. Então, por exemplo, nós temos o formato pavimentoso, cúbico e colunar. Então, um epitélio, ele pode ser simples ou pode ser estratificado. Então, como é que eu classifico os epitélios? Pelo número de camadas e pelo formato. Então, por exemplo, esse tecido aqui só tem uma camada, então ele vai ser um epitélio simples. E o formato é cúbico. Se eu fosse classificar, seria tecido epitelial cúbico simples, porque o formato é cúbico e ele só tem uma camada. Este aqui, por exemplo, ele tem mais de uma camada, então seria tecido epitelial estratificado, sei lá, globoso ou pavimentoso. Então, quando eu for classificar o tecido epitelial, eu vou usar esse critério, número de camada e formato, beleza? Então, por exemplo, aqui o epitélio do peritônio é um epitélio pavimentoso simples, né? Ele tem apenas uma única camada revestindo o peritônio. Se eu pegar, por exemplo, do tecido de revestimento do intestino, né? Olha aqui, ó, o intestino, a cavidade intestinal, que é um órgão tubular, é revestido por um epitélio de revestimento colunar. Tá vendo? Ele parece uma coluna, um formato colunar ou prismático. Então,
Como é que eu classifico esse tecido epitelial? Tecido epitelial colunar simples. Por que simples? Porque só tem uma camada, ou seja, todas as células estão apoiadas na lâmina basal ou na membrana basal que está em azul. Tá? Então, esse epitélio, se eu fosse classificar, seria dessa forma: tecido epitelial colunar simples. Por exemplo, aqui no rim, nós temos os túbulos renais. Então, revestindo esses túbulos renais, nós temos aqui um epitélio simples também, tá vendo? Só tem uma camada, como mostra aqui o esquema, né? Como é que eu classifico? Tecido epitelial, primeiro formato, cúbico, simples. Cúbico porque o formato das células é cúbica e simples porque só tem uma única camada. No aparelho respiratório, nós temos um epitélio com superfície especializada, né? Que tem cílios. Então, esse epitélio, como ele tem vários núcleos com alturas diferentes, parece que é um epitélio estratificado, mas não é. É um epitélio simples, tá? Então, o epitélio que compõe a árvore respiratória e também, por exemplo, aqui a tubuterina, ele possui cílios, tá? Então, esse epitélio, ele é um epitélio, no caso da tubuterina, colunar simples ciliado. Mas se fosse na traqueia, ele ia se chamar tecido epitelial pseudoestratificado, porque ele parece que tem mais de uma camada, mas todas as células estão apoiadas na lâmina basal. Como mostra aqui nesse slide, parece que tem mais de uma camada de célula, mas só tem uma, por isso que ele é classificado como pseudoestratificado. Olha a superfície aqui nesse slide, no microscópio eletrônico de varredura, os cílios. Os cílios são projeções citoplasmáticas, tá? Diferente dos cílios dos olhos, não confundam. Cílios são projeções citoplasmáticas microscópicas que auxiliam, por exemplo, no caso da traqueia, o movimento de muco, ele filtra o ar, retém partículas, retém patógenos, bactérias ou vírus que nós inalamos no ar. Todas essas partículas ficam presas na superfície dessas células ciliadas, tá bom? Aqui você tem o esôfago, né, que é um tecido epitelial estratificado, tá? Então, porque tem mais de uma camada, então um tecido epitelial estratificado pavimentoso. Aqui só tem duas camadas, mas de modo geral ele tem 3, 4, 5 camadas e pode ter essa pavimentação, beleza? Faringe também tem isso. E a pele também, além de ter um epitélio pavimentoso estratificado, tem uma camada extra que chamamos de queratina, tá bom? Bom, nós temos dois tipos de glândulas, a endócrina e exócrina. As glândulas endócrinas, elas, o próprio nome já diz, né, elas não têm ducto para conduzir sua substância, então elas secretam a substância dentro de um compartimento fechado, que é o sistema circulatório. Por isso que chama glândula endócrina, porque as suas substâncias são secretadas por um compartimento fechado, por sistema circulatório. Já as glândulas exócrinas, elas possuem ductos que conduzem a sua secreção para uma superfície livre, como, por exemplo, as glândulas da boca, as glândulas da pele, as glândulas sudoríparas, né? Então veja que as glândulas exócrinas têm uma porção secretora e um ducto condutor que vai conduzir essa secreção para uma superfície livre. Por isso que se chama glândula exócrina. Veja quantos tipos de glândulas exócrinas existem, né? Formatos diferentes. Então, basicamente, as glândulas exócrinas possuem uma porção secretora e um ducto condutor, onde essa secreção será conduzida para a superfície livre, tá bom? Porém, existe uma outra classificação funcional dessas células glandulares quanto à sua forma de secretar. Então, por exemplo, existem 3 tipos de secreção celular, né? Existem 3 tipos de formas de secreção. Existe a forma merócrina, existe a secreção apócrina e a secreção holócrina. O que é a secreção merócrina? Quando apenas o produto de secreção é liberado, né? Então, por exemplo, as glândulas salivares, elas secretam substâncias e essas substâncias serão conduzidas para uma superfície livre. Então, a célula só secreta a saliva. Por outro lado, existem glândulas, como glândulas mamárias, que parte das suas células se destaca junto com o produto de secreção, né? Por isso que se chama apócrina, porque parte do seu produto de secreção sai junto, parte da célula sai junto com o produto de secreção. As glândulas sudoríparas também têm esse tipo de secreção apócrina. E o outro tipo, o último tipo, é a holócrina, quando a célula se destaca junto com o produto de secreção, como ocorre, por exemplo, nas glândulas sebáceas. Espero que tenham gostado da aula sobre tecido epitelial e nos vemos na próxima aula.